Olá, pessoal. Muito prazer. Eu sou Giovanni Ribeiro. Eu trabalho com startups há um tempo e vou falar hoje sobre um artigo sobre o medo do fracasso empreendedor. É um artigo recente e traz algumas perspectivas sobre como é a montanha-russa de emoções dos empreendedores na prática. Meu amigo Zop agora irá se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Zop. Também trabalho com startups já há algum tempo, inovação, tecnologia. E eu vou falar aqui de um artigo sobre a estigmatização do fracasso nesse processo, né, de novas ventures, né? Entender essa abordagem e o quanto impacto isso tem, no caso, para o empreendedor. E agora, meu amigo Miguel. Olá, meu nome é Miguel Genovese. Eu venho trabalhando há alguns anos já dentro de vários ecossistemas de startups e eu vou falar um pouco sobre um artigo que fala das redes de relações e conexões das startups nos ecossistemas, considerando os ciclos de vida da startup. Então, no artigo Entrepreneurial Fear of Failure, Scale Development and Validation, dos autores Cassiotti, Hayton, Mitchell e Allen, publicado no Journal of Business Venture de 2020, um artigo bem recente, os autores discutem como conceitualizar o medo empreendedor, né? O medo do fracasso nos empreendedores. Eles criam também formas de medir e como quantificar em uma escala níveis de medo empreendedor. Então, é um artigo bem interessante para quem já viveu o desafio de empreender e sente aquele frio na barriga. Legal. E como definir esse medo, Giovanni, do fracasso empreendedor? É a mesma coisa para não empreendedores e para empreendedores? Ótima pergunta, Fábio. Inclusive, esse desenho da capa, ele mostra um empreendedor aqui, no caso você, um empreendedor que não está na prática, né? Porque ele vê um medo, né? Ele tem uma grande muralha do medo e aqui os percalços que ele pode enfrentar até chegar, depois de muito do esforço, vencer, é o medo da perspectiva de quem ainda não começou, né? E esse medo, ele é muito discutido na literatura. Muitos artigos tratam dele. Mas nesse artigo, o foco está nos empreendedores em atuação, né? Nos performative, não empreendedores hipotéticos. E eles conceituam o medo empreendedor como uma reação afetiva, né, emocional, negativa, baseada na avaliação de que existe a possibilidade de fracasso. Isso no contexto incerto e ambíguo que é o empreendedorismo, né? Você nunca sabe se essa sua avaliação está correta ou não. Então, assim eles definem o medo do fracasso, né? Uma emoção que o empreendedor sente ao avaliar que esse contexto pode dar algum problema. Legal. Muito bom. Legal. Fantástico. E agora, como é que pausa? Teste, está gravando. Isso é só um teste. Bom, o artigo que eu vou abordar aqui é do Singh, Corner e Pavlovich. Ele trata, portanto, da descoberta, né, de forma narrativa, aí, essa estigmatização de falhas em negócios, né? Onde a questão da pesquisa do artigo é como a estigmatização afeta os empreendedores e molda suas ações na medida em que seus negócios fracassam, né? Fracassam, né? Uma pergunta para ser dirimida, né? Para ser esmiuçada no objetivo do estudo, que é entender como essa estigmatização do fracasso, né? Colabora ou não, afeta, né? As suas ações e decisões a partir desta experiência, né? Mas Fábio, então assim, a estigmatização do fracasso é como se fosse um rótulo que o empreendedor carrega ao longo da vida? A partir da nossa percepção, né, enfim, sem envolver o artigo, sim, né, parece ser um troféu negativo que o empreendedor sempre carrega, mas o estudo provou ao contrário, né, que essa percepção inesperada é um processo,
né, que acaba acontecendo, né? Em particular, essa estigmatização ela veio à tona no episódio de antecipação do fracasso, e contribuiu para que o fracasso do empreendimento acontecesse, né? Pois os empreendedores adotavam aí comportamentos prejudiciais em seus negócios, né? E um esforço ainda maior para evitar esse estigma, né? Então, o que a gente pôde ver no artigo é que esse processo ela tem algumas implicações, né? Para o empreendedorismo de maneira ampla, que provocam a transformação pessoal, né, dos empreendedores falidos a partir desse fracasso, né? Mas, Fábio, confrontando um pouco o que os autores dizem no teu artigo, com a tua experiência profissional, o que tu vê hoje no dia a dia de muitas startups, esse perfil no empreendedor, faz sentido isso que foi pesquisado nesse Sim, artigo? é completo. É um processo um tanto traumático, né? A gente que adota em mentorias, né, individuais, a gente recebe esse paradigma logo de cara, né? Até na cidade de São Paulo, né, e entendendo movimentos, a gente tem aí um processo chamado Fail Tech, né, estressando o erro, que visa compartilhar de maneira, né, aberta, de maneira genuína, né, esses fracassos, introduzindo uma cultura ao erro, né, justamente para acelerar esse processo de aprendizagem. Mas não é um processo normal, não é um processo que flui, né, de maneira naturalmente. A gente tem que intervir e ajudar os empreendedores a corrigirem essa rota, a aceitarem, né, o erro como um predecessor aí do sucesso futuro. Olá, pessoal. Bom, a vida desse mundo de startups não é só feita de fracassos, né? Também os wins, as vitórias, os sucessos, né? E o artigo que eu analisei, que é da Cantu, Georgia e Tzanes, eles falam sobre as relações comerciais durante os ciclos de vida da startup, né? Eles exploraram o objetivo muito claro de investigar o papel das relações de negócios olhando para cada ciclo de vida dessa startup, né? Esse estudo foi feito especificamente com duas startups italianas inovadoras, né? Uma delas focada em coleta de dados secundários, né? Usando relatórios, docs, indicadores financeiros, né? E entrevistas. Uma delas focada em acessibilidade e a outra focada em gastronomia genuinamente italiana, né? Ingredientes italianos. Muito bacana, muito legal. Bacana, Miguel. E qual que seria o fator de sucesso de uma startup nesses diferentes ciclos aí, segundo o artigo? Então, aqui, os nossos autores, eles trabalham muito com o conceito falam que a entrada em um novo estágio de ciclo depende muito da rede de relacionamentos interconectados. Ou seja, eles trazem um elemento estratégico. Eles falam que, a partir que eu vou mudando o tipo de relação que eu tenho com os stakeholders que fazem parte desse ecossistema, eu vou aproveitando esses relacionamentos, eu vou me aproveitando dessa rede de conexões. Então, eles falam que, acima de tudo, que a evolução dessa startup depende do portfólio das suas relações comerciais, né? E isso vai fazer com que a startup tenha um acesso a recursos estratégicos. Então, a partir que eu vou colocando novos stakeholders nessa minha rede de conexões, eu aumento a minha capacidade de crescimento, né? E a possibilidade de sucesso, né? Então, é essa relação que eles fazem. Que legal. E eu também fiquei na dúvida, Miguel, como você enxerga a relação dos empreendedores, né, dos fundadores, com o restante do ecossistema, assim, sabendo que é uma abordagem de portfólio de relacionamentos, achei muito interessante esse conceito, mas como eles se relacionam com o resto do ecossistema? Então, a gente fala muito sobre essa entrada no ciclo de vida, depende muito dos relacionamentos, mas assim, e esses relacionamentos eles têm que ser compartilhados, né? Todos os stakeholders ali, todos os atores dessa novela têm que compartilhar a informação e compartilhar, acima de tudo, as suas experiências. Então, assim, essa mudança de estágio, ela vai depender muito do time de empreendedores, né? Universidades, laboratórios, consultores de mercado, escritórios de advocacia,
áreas de P&D, né, fornecedores em geral e potenciais usuários. Ou seja, quando a gente consegue pegar todo esse nível de atores, de fato, a gente vai trazer recursos mais heterogêneos, né, que vão estar ligados à técnica, a competências de marketing, recursos humanos, né, e as capacidades, acima de tudo, relacionais, né, e componentes do produto. Ou seja, tudo isso faz com que a gente tenha um arcabouço de conhecimento sempre colaborativo. E eu acho que esse é o ponto fundamental nessa rede de conexões, haver a colaboração, né? Que normalmente a gente não vê nos sistemas tradicionais, né? E esse é o desafio que o modelo que os autores colocam está fundamentado. Ou seja, os fundadores deveriam prestar mais atenção nas relações que estabelece e no papel desempenhado por cada um deles, interligando os atores ao redor das startups. Ou seja, se eu usar essas relações do ponto de vista estratégico, eu consigo até mesmo acelerar um dos ciclos de crescimento da minha startup. E aí eu garanto que eu não vou ser feio, eu vou ser sempre um win. Boa. Legal. Pois daí cravou, hein? Lacrou no final. Lacrou. Giovanni, teu artigo traz um negócio muito bacana aqui sobre essa questão do medo, né? Mas, além do que os autores trouxeram, tu consegue olhar também, eu sei que tu tem uma experiência fantástica também em startups, que tu já trabalhou em algumas, mas o que tu acha que compõe o medo do fracasso empreendedor nesse sentido? Olhando o que os autores estão dizendo e o que tu já viveu na prática, né? Que a gente sabe. Não, ótima pergunta. Assim, acho que esse artigo ele vai além, especificando um pouco, né, o que é esse medo do empreendedor. E ele tem várias facetas, eles chamam de dimensões. E, cara, eu vou ter que dizer que na minha experiência prática, todos são muito reais, assim. Então, vamos a eles e aí vocês me digam se faz sentido o empreendedor ter esse tipo de medo, né, como componentes do medo do fracasso em geral. Primeiro, né, é um medo da perda patrimonial, né, de perder o seu meio de vida, o seu sustento e da sua família. Isso é muito comum, no momento de crise, principalmente, né? Também tem o medo da incapacidade, né? Incapacidade de conseguir operar o desafio que é o seu negócio, né? Uma incapacidade operacional. Assim como a conhecida incapacidade de ter funding, né? Incapacidade de atrair financiamento, que isso está ainda mais relacionado à capacidade do empreendedor. Então, ele tem um medo de não ser capaz de executar o que ele se propõe. Também tem um medo, esse é muito interessante, do custo de oportunidade, né? Pô, qual o real potencial dessa ideia? Será que eu não deveria estar usando os meus esforços para outra ideia? Então, isso também é muito comum, eu vejo em vários empreendedores aquela sede de, nossa, talvez tem outro negócio que eu possa ter mais retorno. Outro medo interessante é o que os outros vão pensar. Isso é bem comum, isso tem em vários lugares. Um outro medo interessante é a incapacidade, daí não do empreendedor, mas da organização, né? A incapacidade do time atingir os resultados esperados. E basicamente são esses os medos, né? Então, é uma mistura Sim. de tudo isso que faz, às vezes, o empreendedor botar a cabeça no travesseiro e não estar tranquilo, porque às vezes ele não está investindo na melhor ideia, não sabe se vai ser capaz de pegar a próxima rodada, se ele e o time vão conseguir entregar o desafio. É um desafio constante, assim, e acho que todos esses elementos fazem diferença. Combinados podem ser muito destrutivos. Sim, sem dúvida. Agora, essa montanha de medos faz com que também exista um certo estigma, né? E Fábio, o que o processo de estigmatização pode contribuir para a geração de novos negócios? Interessante pergunta, Miguel. O artigo, né, as evidências, né, enquanto resultados, trouxeram uma história coletiva, né? Um relato, né, de pesquisa desse grupo de 12 empreendedores entrevistados, né? Desde a situação do fracasso antecipado, né, quando os empreendedores eles percebem que, né, já estão vendo o fracasso do empreendimento, passando pelo clímax, né, ou segundo ponto dessa história coletiva que encontra de fato o fracasso, né? E a terceira é a resolução, né, que é o fracasso transformador,
onde os empreendedores, após o fracasso, né, e um período de luto, vamos assim dizer, né, tiveram esses insights profundos, né, sobre o significado desse seu fracasso e que no final transformaram, né, em epifanias, né, que trouxeram para o aspecto positivo essa experiência e potencializando, sim, portanto, o surgimento de novos negócios, não imediatamente após, né, o ocorrido, mas numa sequência desse processo. Muito legal. Quer dizer, então, que acho que nesse debate a gente conclui que os wins e os fails, na verdade, eles convivem juntos, né? Eu acho que ganhar e perder é algo que está intrínseco dentro do empreendedorismo, né? Não dá para pensar em empreendedorismo sem ter esses dois pesos da balança, né? O que tu acha, Giovanni? Eu concordo. Mesmo no sucesso, o fracasso mora ao lado, né? Então, empreender é um pouco como olhar ali do precipício. Você vai ter um certo medo, você vai ter que aprender a conviver com ele. E talvez esse medo vai ser o combustível que vai potencializar o seu sucesso. Então, não tem como falar de sucesso sem fracasso no empreendedorismo. É um pouco da conclusão que eu posso sair da nossa Muito noite de legal. debate de hoje. O que você acha, Fábio? Tem algum comentário? Certamente, Giovanni, e concordo plenamente do que você falou e o convite aí para participarem, né, desse movimento chamado Failtech, né, movimento de compartilhamento, né, desses feios e também de wins, porque, né, dentro dos fracassos há as pequenas vitórias, né, de maneira genuína, de maneira, enfim, give back, né, de modo a ajudar o ecossistema como um todo, né, nessa aceleração da curva do aprendizado. Então, fica o convite aí, failtech.org, participe desse movimento para potencializar wins através de fails. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.